4 novas denúncias foram registradas no Ministério Público de Goiás contra o médium conhecido como João de Deus. São mulheres que o acusam de abuso sexual. De acordo com o Ministério Público, essas novas denúncias foram recebidas por um único promotor, mas outros 5 que trabalham na Força Tarefa também já anunciaram que têm recebido novos contatos. Há algumas que já tinham ido ao MP antes, mas não se sentiam seguras para relatar os abusos e agora, com o caso sendo exposto na mídia, se sentiram encorajadas. Ao todo, João Teixeira de Faria já foi denunciado 14 vezes pelo MP, sendo 12 por crimes sexuais. Ele já foi condenado 3 vezes. A primeira, por posse ilegal de arma de fogo. A segunda, por crimes sexuais contra 4 mulheres. E a terceira, também por crimes sexuais contra outras 5 mulheres. Esse é o papel da justiça. Sobre esse assunto, eu converso com o promotor de justiça Luciano Meirelles, que é o responsável pela Força Tarefa, que investiga aí os casos relacionados ao João de Deus. Muito boa tarde para você, Luciano. Obrigado por ter aceito o convite. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade. Maravilha. Vamos aproveitar para iniciar esse bate-papo falando sobre essas novas denúncias, né, Luciano? O que aconteceu? Desde sempre, eu gosto sempre de ressaltar o papel que a imprensa teve no caso João Teixeira. Isso porque ele se iniciou na mídia e foi aí que as mulheres, as vítimas tiveram a coragem, tiveram o ímpeto de quebrar o silêncio. Então, a gente agradece muito, a Força Tarefa agradece muito o papel da imprensa nesse caso. Foi ela que reforçou a retomada, que reforçou a possibilidade das vítimas virem procurar, seja a polícia, seja o Ministério Público. E não foi diferente com o reaparecimento do caso na mídia. Isso a gente anotou em outras oportunidades. Assim que há certa visibilidade, isso reforça a intenção daquelas vítimas que ainda não tinham a coragem de se manifestar. Eu falo coragem porque a gente vê que em muitas situações nem mesmo a família sabe que ela foi abusada, o marido não sabe que ela foi abusada, os filhos não sabem, os pais não sabem. Então, há essa necessidade de quebrar, de romper com esse medo, com esses temores. E esse é o papel que a imprensa vem fazendo e facilitando muito o nosso trabalho de divulgação e de amparo a essas vítimas. Então, recentemente houve uma maior procura, novas vítimas surgem e é bom que se diga, nenhuma vítima é menos importante. Mesmo aquelas cujas condutas não podem ensejar novos processos, isso por conta da prescrição, elas são importantes para reforçar o material probatório que a gente já tem. O depoimento de uma vítima, ainda que esteja prescrito, reforça o depoimento daquela em que não há prescrição ainda. Então, todas aquelas que se apresentarem à Força Tarefa serão acolhidas e serão ouvidas pelo Ministério Público. Promotor, eu sei que só no seu caso, né, mais 4 pessoas apareceram. Essas vítimas relatam situações semelhantes às das outras ou existe algum elemento novo? O modus operandi do Sr. João Teixeira ele não mudou desde o início dos casos. Então, a gente vê aquela mesma forma de agir, se valer da fragilidade daquele momento das vítimas, se valer da espiritualidade das vítimas para perpetuar toda sorte de abuso contra elas. Sim. Agora, novas denúncias estão chegando, inclusive, a outros promotores envolvidos no caso, né? A ideia é que isso não pare, e como o senhor disse, né? Quanto mais pessoas se unirem agora e tiverem a coragem, melhor para o caso, mesmo que isso não seja incluído, digamos assim, no processo, que seja investigado realmente, porque são crimes que aconteceram há muito tempo, correto? Perfeitamente. Um caso reforça o outro. É como se houvesse uma corrente. Quanto mais vítimas surgirem, quanto mais vítimas quebrarem a barreira do silêncio, isso é muito importante para ensejar uma punição devida ao Sr. João Teixeira e para reforçar o material probatório. Agora, falando da importância, né, de uma situação como essa, a gente sabe que o respaldo legal da lei é importantíssimo. Inclusive, hoje acontece em Brasília, no final da tarde, um evento que o senhor vai participar, não é mesmo? E nesse evento serão discutidos também os avanços que essa força-tarefa conseguiu, é isso?
Na verdade, a gente fez por meio de um projeto de lei, a gente trouxe as nossas dificuldades ao parlamento, nós apresentamos as nossas dificuldades e o que nós entendemos que essa força-tarefa pode apresentar de modificação legislativa para que casos futuros que eventualmente venham a ocorrer tenham uma tramitação menos dolorosa para as vítimas e tenham uma satisfação estatal maior. Isso porque, no caso específico do senhor João Teixeira, infelizmente, somente os crimes praticados nos últimos 10 anos podem ensejar uma condenação contra ele. Isso por conta do fenômeno da prescrição. O nosso direito brasileiro entende que aqueles que têm mais de 70 anos só podem responder criminalmente, só vão pagar criminalmente, digamos assim, pelos fatos praticados no máximo nos últimos 10 anos. Então, nós temos aí abusos que ocorreram desde o ano 73 que não vão ensejar condenações. Mas, digo, embora não enseje condenação, são importantíssimos para reforçar os casos que não estão prescritos. Outro fator que nós observamos é em relação ao próprio processo penal. O processo penal exige que essas mulheres sejam ouvidas na delegacia, por um promotor de justiça, depois pelo juiz de direito. Então há um processo de revitimização. A vítima tem que a todo momento reviver aquele momento, e para quem está vivenciando isso sabe o quanto isso é doloroso. Então uma das propostas também é que não haja mais a necessidade da vítima ter que passar por todas essas fases, que ela seja ouvida uma única vez, que traga dignidade para a própria vítima. Luciano, atualmente o senhor João Teixeira está em prisão domiciliar. As vítimas receberam isso de maneira muito negativa. Qual que é a leitura do Ministério Público, principalmente dos promotores envolvidos na força-tarefa, sobre essa decisão? O Ministério Público também viu isso de forma negativa. Isso porque nós não vimos elementos suficientes que autorizassem a prisão domiciliar e, como eu já disse em outras oportunidades, no Brasil, pela total ausência de fiscalização desse modelo, prisão domiciliar e liberdade praticamente se confundem. Então, por isso, nós entendemos que pela gravidade dos fatos narrados, nós estamos falando aqui de crimes hediondos, pela quantidade de vítimas. Hoje ele já conta com a condenação, embora em primeiro grau, com mais de 63 anos de condenação, ainda que de primeiro grau. Não há elementos, não há justificativa plausível para que o senhor João Teixeira, pelo menos ao ver do Ministério Público, cumprisse pena domiciliar. Vale lembrar, prisão domiciliar, vale lembrar que o Ministério Público recorreu dessa decisão e nós estamos aguardando a manifestação do Tribunal de Justiça. Luciano, quanto mais detalhes a gente tem sobre esse caso e quando ele veio à tona dessa forma, lá em 2018, não teve um brasileiro que não ficou muito surpreso. Eu queria saber agora o lado humano, por trás do promotor. Esse caso impactou a sua vida de que forma? A gente também, teve informações e todo mundo ficou chocado o quanto este homem era perigoso para continuar cometendo crimes por tantos anos. E a gente sabe, ou imagina pelo menos, que muita gente não tinha tido a coragem antes de entrar nesse caso ou fazer algo a respeito justamente por esse círculo de poder. Então, primeiramente, os parabéns e o reconhecimento de toda a população pela coragem do próprio Ministério Público, mas o que tudo isso trouxe de mudança na sua vida? Bom, é difícil dizer. O que eu posso dizer é a responsabilidade que o caso trouxe. Hoje, a gente leva nas costas toda a confiança que essas vítimas depositaram no Ministério Público, toda essa quebra de paradigma depositada no Ministério Público, depositada na figura do promotor de justiça. Então, a gente leva esse peso e leva essa responsabilidade, e sempre no intuito de fazer justiça, tanto a justiça em relação ao réu, quanto na justiça para as vítimas. Luciano, você ficou surpreso por muitas vezes. Eu quero dizer o seguinte, por muitas vezes deu aquela embrulhada no estômago com tantas reviravoltas e surpresas. Qual foi a sensação de mergulhar num caso assim? Cada depoimento, às vezes você está lá, já escutou, já ouviu, já leu 100, 120 relatos. E ainda assim aparecem novos depoimentos que te surpreendem, seja pela falta de humanidade com que
se tratou aquela vítima, da forma como se aproveitou do sentimento daquela vítima, da forma como era conduzido, você se valer, você pegar um momento tão frágil de um ser humano e utilizar aquele momento em que a pessoa só busca por ver naquele indivíduo a última esperança, ver naquele indivíduo uma última oportunidade de cura, seja para si, seja para um parente, e naquele momento de tamanha fragilidade você vê um indivíduo praticar atrocidade contra essas vítimas. Então, a todo momento, mesmo depois de ler, de ter contato com centenas de vítimas, novos relatos chegavam a trazer, vamos dizer, entristece como que se chega àquele ponto, como que se manipula a fé de uma pessoa daquela forma. Para a gente encerrar, Luciano, orientação para as vítimas, para quem está nos vendo em qualquer lugar do país, o que faz, procura quem e de que forma, se quiser denunciar? A questão é muito simples, basta entrar em contato com o Ministério Público do Estado de Goiás. Você ligando aqui para o Ministério Público Geral, você vai ser direcionado para um atendente da Força Tarefa específica. Basta ligar no Ministério Público do Estado de Goiás. Ou o e-mail denúncias. O e-mail denúncias ainda está ativo, ele foi inaugurado lá no início do caso e ele é responsável por receber e-mails do Brasil e do exterior de vítimas, e que, se elas assim desejarem, nós entramos em contato, marcamos uma videoconferência ou instruímos a procurar a promotoria local, tudo a depender do caso concreto, principalmente em época de pandemia. As coisas mudam um pouco de região para região. Então, podem entrar pelo e-mail denúncias@mpgo.mp.br, ou entrar em contato no telefone do Ministério Público do Estado de Goiás. Maravilha. Luciano Meirelles, muito obrigado pela sua entrevista. Foi um prazer conversar com você. Até uma próxima oportunidade. O prazer foi todo meu. Nós agradecemos. Um grande abraço. Nós procuramos a defesa de João Teixeira de Faria, o João de Deus, que, por meio de nota, informou que não foi intimada sobre nenhuma nova denúncia. Entretanto, pontua que recebe estes boatos midiáticos com estranheza e espera que estes supostos novos fatos não se tratem de mais uma aventura jurídica, à semelhança das milhares de vítimas anunciadas pelo Ministério Público do Estado de Goiás, que, até o presente momento, não apareceram. Ainda de acordo com a defesa, ao que parece, esta nova onda de denúncias está vindo a reboque das ficções de péssimo gosto criadas pela mídia, que se alimenta do drama e da desgraça alheia, sempre se esquivando da verdade e inflacionando o sentimento de ódio e de perseguição à minoria religiosa representada pelo médium João de Deus. Segundo a defesa, eles esperam que as novas denúncias, caso existam, venham acompanhadas de provas e não somente de relatos que mais se assemelham a uma reprodução idêntica e seriada daquelas anteriormente veiculadas pela mídia. A defesa espera comprometimento dos órgãos de persecução penal do Estado para não continuarem fazendo do processo penal que envolve João de Deus um espetáculo público, nem para glamorizar as questões discutidas nestes processos. Por fim, a defesa reafirma a inocência de João Teixeira de Faria, a qual, de acordo com os advogados, será comprovada perante as autoridades judiciárias brasileiras, assim que for intimada formalmente de toda e qualquer atuação, e qualquer acusação, melhor colocando. Mas quem era João de Deus? Para a gente entender um pouco mais da história do médium de Abadiânia, nós vamos acompanhar agora uma reportagem que conta detalhes sobre a trajetória do líder espiritual. Quem é o homem que se intitula Deus? Que prometia curas, milagres, salvar vidas, que dizia fazer o bem. Pode ir andando. João Teixeira de Faria, filho de um alfaiate, o caçula de 6 irmãos, um homem simples, semi-analfabeto, de 78 anos, pai de 10 filhos, de pobre garimpeiro ao homem que prometia curar pessoas doentes, que ficou conhecido pelo mundo como João de Deus. Um homem perigoso, queridinho da alta sociedade brasileira,
amigo de políticos e que por muito tempo levou mulheres e meninas à escuridão. Utiliza da fragilidade das pessoas para poder se aproveitar de situações, né? E transformar aquilo que ele chama de uma casa num antro de perdição. É isso que ele fez daquele negócio. Tem tráfico de material radioativo, tem avião explodindo, tem 2 pessoas que foram mortas dentro da casa. Teve gente que era contratada para fingir que era doente, para ser curada pelo João de Deus e levantar dizendo: é um milagre, eu tô curado. Denúncia de abusos sexuais, mortes, tortura, agressões. Aí ele encostou numa parede que tinha. E nisso eu tava de olho fechado. Eu escutei um barulho, assim, de calça abrindo. Eu não entendi mais nada. Foram anos de silêncio. Pensei que foi um fato isolado e que ninguém acreditou em mim. Até que uma voz falou mais alto. Uma holandesa trouxe à tona o lado obscuro do líder religioso de Abadiânia. Um desabafo nas redes sociais que deu voz a mais de 300 mulheres. A vergonha não é nossa, a vergonha pertence com o agressor. E essa entrevista exclusiva à Rede Família você vai acompanhar ainda hoje. Aos poucos, essas denúncias foram ganhando corpo, vozes, rostos. Mulheres que não se conheciam narravam o mesmo processo de abuso. E ele falou o seguinte pra mim: se eu contasse pra alguém, ele falou: você vai, olha no meu olho, você vai prometer pra mim que você nunca vai poder sair daqui, porque se sair daqui, a sua dor vai voltar. Até que um médium, que por muitos anos se escondeu atrás da fé, foi detido e preso. A denúncia se transformou em uma rede de apoio às vítimas. Mulheres do mundo todo se uniram e juntas trouxeram luz para um cenário de dor e destruição. Em 2018, uma nova história começou a ser escrita e ela trouxe a verdadeira face do homem que se perdeu no poder e colocou um ponto final em décadas de crimes. Nenhuma pessoa tirou ou quebrou a minha alma.